E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E depois de trazer para vocês o especial Overlord, a Princesa Vampira do País Perdido, dessa vez eu estou trazendo para vocês a edição especial do Overlord, que traz a história da dissolução do clã Nine Zone Go e a criação da guilda Aizu-Urgon, junto com a épica conquista da Grande Tumba de Nazarick, uma das 9 bases de guilda mais importante do jogo Yggdrasil. Mas antes eu pedirei para vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação para todas as notificações, para que assim que novos vídeos forem lançados, vocês sejam os primeiros a verem. E também gostaria que vocês curtissem e comentassem os vídeos. A interação com vocês é muito importante, pois assim eu saberei o que vocês querem. Bom, vamos para o vídeo, e eu espero que todos vocês gostem dessa história, assim como eu gostei. Vamos lá! Overlord edição especial, parte uma porta maciça rangeu enquanto lentamente era aberta. O som estridente nunca desaparecia, independentemente de quantas vezes a lubrificasse. A razão era óbvia, porque as partes metálicas estavam deformadas além do reparo. Substituir essas partes significava que a porta não faria mais o rangido, mas ele Suzuki Satoru não achava necessário. Gastar dinheiro nessa porta, que só usava quando ia e voltava do trabalho, era um desperdício. Além disso, de certa forma, ele pensava que este ruído horripilante soava como um bem-vindo, então havia um apelo emocional. A coisa mais importante era que esse barulho poderia servir como um alarme contra ladrões, claro. Isso se quaisquer ladrões se interessassem por este apartamento em ruínas. Ninguém pensaria que haveria algo valioso escondido atrás de uma porta que fizesse esse tipo de barulho. Afinal, se alguém estivesse tentando roubar uma casa, provavelmente roubariam outra em melhores condições. As luzes brancas do teto se acenderam, acionadas por sensores de movimento, e o antigo purificador de ar ressoou ao ligar. A sensação de vazio, frio e escuro ainda permanecia, apesar das luzes se acenderem. A cena além dessa porta era a própria imagem do solitário e sombrio abandono. No entanto, esta era uma visão cotidiana para ele. Ele fechou a porta e engatou as 3 fechaduras, afinal, ainda havia a mínima possibilidade de algum ladrão tentar entrar. Uma fechadura eletrônica, Talvez ele devesse usar algo melhor aqui. No entanto, os cálculos mentais de alta velocidade de Suzuki Satoru concluíram que ele não deveria desperdiçar seu capital limitado na prevenção de roubo. A possibilidade de alguém roubá-lo era muito baixa, ele sentia que seu esforço seria desperdiçado, então descartou a ideia de gastar dinheiro com isso. E para ser honesto, ele não era tão pobre assim. Seu salário não era dos melhores, mas ele ainda vivia acima da linha da pobreza. Ele tinha um amplo equilíbrio em suas contas bancárias, mas não tinha ideia de como gastar esse dinheiro. Ele se forçou a ser econômico, pois achava que não deveria desperdiçar dinheiro. Ele sentia que algum dia teria a chance de usar esse dinheiro para se divertir. Após tirar os sapatos surrados e jogá-los para um lado, de repente, seus passos pelo hall de entrada pareceram muito leves, como se o peso de seus movimentos anteriores fosse tudo por causa de seus sapatos. A cozinha situava-se perto do corredor e estava praticamente vazia, pois não havia utensílios de cozinha. Suzuki Satoru lavou as mãos na cozinha, depois pegou uma toalha e a umedeceu com um pouco de água. Em seguida, ele abriu a pequena e velha geladeira por algum motivo, se sentiu mal por ela ainda estar lá e retirou seu jantar. Comer era importante. A fome reduziria sua capacidade de pensar e isso seria inconveniente para seus companheiros. Ele passou por 3 portas ao longo do caminho: banheiro, sala de banho e quarto, antes de finalmente abrir a porta mais interna, para ser recebido por uma sala um pouco pequena. Uma moldura preta de cerca de 100 centímetros de largura repousava sobre um suporte de algum tipo. Na frente, havia uma poltrona de alta classe de aparência confortável, com um apoio para os pés. Ao lado havia um controle remoto e cabos de energia, apoiados em uma mesa de 2 camadas com rodas. Essas eram as únicas coisas na sala, além de um calendário na parede. A mobília estava agrupada no centro. A falta de qualquer outra coisa pode fazer as pessoas pensarem que o dono desta sala era uma pessoa apática, que não tinha interesse em nada. Sobre a mesa estava o único bastião que atestava sua humanidade: uma foto de uma família feliz segurando um bebê. Suzuki Satoru chegou à cadeira e pôs o jantar na mesa. Então ele soltou a gravata e a jogou no chão. Depois disso, tirou sua máscara de filtragem de ar e os óculos em um único movimento. A seguir foram os casacos. Ele os retirou, um após o outro, e a sensação de libertação que sentia florescendo por dentro era evidente em seu rosto. Por fim, ele tirou as calças. Ficou apenas de camisa e samba-canção. Ele se limpou com a toalha úmida. Embora planejasse tomar banho de vapor depois, ele não suportava o desconforto de um corpo pegajoso. Enquanto se limpava, juntou a roupa e com a ponta do dedão e a chutou para um montinho no canto da sala. Embora estivessem contaminadas pelo ar exterior, ele tinha comprado cada peça com seu suado dinheiro, só precisava lavar e estariam novinhas em folha. Mas isso ele faria mais tarde, era muito problemático agora. Ele se concentrou em limpar o rosto e as mãos, as partes que haviam sido expostas ao ar exterior, e depois colocou o pano enegrecido na mesa. Depois disso, ele praticamente se jogou na cadeira. A marca que a fez era bem famosa, feita por uma das 8 grandes corporações mundiais.
Pode muito bem ser a coisa mais cara em todo o apartamento. Apesar da aparência delicada, nem sequer gemeu com o peso de um homem adulto, um claro contraste com a porta. O homem suspirou profundamente e olhou para o teto com olhos sem expressão. Então, ele olhou com atenção para o calendário. Ah, ainda tá muito longe. Ainda era o meio da semana. Seu próximo dia de descanso parecia insuportavelmente distante. Ah! Quando Suzuki Satoru refletiu sobre o número de dias restantes, ele acabou fazendo um monte de sons estranhamente modulados e no fim, ficaram ininteligíveis em sua boca. Depois disso, como se as baterias tivessem acabado, os barulhos pararam. Então, um sorriso apareceu em seu rosto. Ah, bem, deixa pra lá, e certamente o fez. Enquanto pensasse no que viria a seguir, até mesmo uma chateação como essa poderia ser esquecida. Suzuki Satoru pegou o jantar que acabará de colocar sobre a mesa. Ele inseriu o canudo na comida líquida de sabor carne e a sugou. Era pouco mais que um gel glutinoso de carne. Na verdade, era horrível, mas ele sentia fortemente que a busca da perfeição em comida era inútil. Afinal de contas, tudo se tornava merda, então investir dinheiro nisso se provara inútil. O importante era encher o estômago, e se não fosse nutritivo o suficiente, sempre havia pílulas para suprir isso. Depois disso, Suzuki Satoru engoliu vários comprimidos multivitamínicos e suplementos com um belo gole de bebida saudável. Esse foi o fim de seu jantar de 220 ienes. Ele geralmente almoçava na rua, o que era mais caro do que a refeição mais econômica que ele podia conseguir quando acontecia. Ele economizava dinheiro no café da manhã e jantar. Depois de reabastecer seus nutrientes, Suzuki Satoru finalmente começou a agir como um ser humano. Ao contrário do atrapalhado desajeitado de agora há pouco, seus olhos brilhavam e seus movimentos eram ágeis. Ele pegou um cabo preto, que estava conectado na parede. Suzuki Satoru removeu a cobertura protetora de plástico em uma extremidade do plug, revelando um plug de aproximadamente 3 centímetros de diâmetro. Um brilho prateado se misturava com o brilho líquido do lubrificante protetor. Ele segurou o cabo em uma mão e com a outra levantou o cabelo cobrindo a nuca. Um brilho opaco do objeto feito pelo homem embutido em sua nuca pôde ser visto. Com facilidade praticada, ele abriu a tampa de cerca de 3 centímetros presente em sua nuca. A ação expôs o soquete escondido debaixo. Ele conectou o plug sem qualquer hesitação. Com o tempo, com seu suspiro silencioso, pôde sentir a luz movendo-se através de seu corpo, como se seus vasos sanguíneos estivessem cheios de radiação. A sala não havia mudado, mas seu campo de visão era diferente agora. Várias janelas apareceram dentro de sua linha de visão, mostrando-lhe informações fluindo diretamente para o processador dentro de seu cérebro. Ele começou a operar a CPU. Alguém de uma idade mais avançada poderia olhar com desconfiança para os estranhos gestos que estava fazendo no espaço vazio. No entanto, sua CPU craniana leu os fracos impulsos elétricos de suas sinapses, em outras palavras, uma interface de controle, usando o cérebro, e os converteu em dados. Seus pensamentos alcançaram seu supercomputador através do cabo e ligaram a televisão. A energia foi ativada e uma tela apareceu no quadro preto. Dentro dela, uma mulher japonesa primorosamente vestida começou a ler as notícias. O conflito que começou no ano passado entre a segunda arcologia europeia e a terceira arcologia europeia, ele manipulou um console invisível e mudou o canal. Em relação às 3 megacorporações na capital, Neo Kyoto, ele mudou o canal novamente. Preso pela venda de ciberware ilegal em Neo Kyoto Ashijo, a tela piscou rapidamente entre vários canais, mas as notícias que ele esperava não apareceram. Suzuki Satoru moveu a mão e desligou a TV. Então, hora de começar, ele pegou o capacete que quase cobria toda a cabeça, conforme exigido pelas leis da informática. Conectou outro fio ao pescoço e o ligou ao capacete, depois o colocou sobre a cabeça. Embora fosse um capacete de rosto inteiro, a câmera montada no lado de fora transmitia seu sinal de vídeo diretamente para o cérebro. Então seu campo de visão ainda estava desobstruído. Este capacete incluía um sistema que registrava automaticamente tudo o que acontecia no mundo virtual. Como uma parte, ele manteria as imagens por um mês, excluindo-as automaticamente depois disso. Muita gente queria evitar usar esse capacete. Era natural, já que colocá-lo era como desistir da privacidade. No entanto, quase todos o usavam. Não foi só por causa da lei. Era um dispositivo de segurança pessoal. A nanointerface neural era um biohacking para aprimoramento do cérebro humano, o que lhe permitia funcionar como um supercomputador, um computador pessoal de altíssimo desempenho. Era essencial para a vida cotidiana, mas às vezes eram usados em crimes. Em particular, os hackers usavam os cérebros dos outros como um trampolim para cometer crimes. Por causa disso, capacetes como esses podem provar a inocência, mesmo que o usuário fosse envolvido em um crime. Pode-se dizer que esta era a rede de segurança do mundo da computação. Em contraste, não ter um deles aumentava muito as chances de alguém ser acusado quando envolvido em um crime, então apenas um punhado de pessoas optou por não o usar. Ele notou as palavras que diziam que a gravação havia começado, e então operou a janela do console flutuando perto de sua mão. Abriu várias janelas novas perto, depois aproximou uma delas e a tocou. A janela que ele tocou tinha a palavra Yggdrasil escrito. Logo, a vida real de Suzuki Satoru iria começar. Contudo, de repente, um alerta soou em seu ouvido.
Só ele podia ouvir, e uma expressão frustrada apareceu em seu rosto. A janela recém-exibida dizia: diminuição de nanomáquinas intracraniana acima de 85%. Por favor, recarregue suas nanomáquinas. Aya Suzuki Satoru suspirou com um volume exagerado, uma resposta natural ao abrandamento de sua felicidade. Claro, não havia ninguém aqui, mas ainda assim ele queria expressar seus sentimentos. Tudo bem, tá bom, entendi, já entendi. Suzuki Satoru minimizou a janela, que estava fazendo ruídos irritantes de alerta. Eu sei. Eu não quero ser expulso no meio do caminho por causa disso. Espere um pouco aí que já vou. Ele agarrou a seringa em dolor enquanto murmurava para si mesmo. O injetor parecia um carimbo. Ele levou até o braço e depois o apertou. Muito parecido com o que ele sentiu quando inseriu o plug em sua cabeça, ele sentiu um brilho se movendo através de seu corpo. Começou de seus braços e depois se espalhou por seu corpo como um incêndio. Ele calmamente colocou a seringa vazia na mesa. Ele poderia trocar por uma pechincha e obter uma nova em uma clínica, mas se a quebrasse, a substituição seria muito cara. Portanto, ele tratou com cuidado, a fim de não desperdiçar dinheiro sem motivo. Uma mensagem lhe disse que uma quantidade de nanomáquinas cerebrais havia sido infundida em seu corpo, e depois desapareceu automaticamente. Finalmente as preparações estavam completas. Isso deve ser tudo. Não haveria mais nada para entrar em seu caminho. Já que ninguém telefonaria para ele, então não havia necessidade de desligar a rede integrada de telefonia móvel. Seus olhos brilhavam como os de um adolescente em um parque temático. Suzuki Satoru clicou na janela chamada Yggdrasil. O mundo mudou. Suas nanomáquinas cerebrais começaram seus cálculos, interrompendo seu campo de visão e assumindo o controle de seu sistema nervoso somático. Tudo mudou. Uma imensidão vazia se estendia em todas as direções. Não havia coisas cintilando na escuridão como estrelas como o espaço. Entre eles flutuava uma gigantesca árvore que parecia abranger tudo. Parte de seu campo visual piscou, e se inclinasse a cabeça para o lado, ele poderia ver alguma coisa. Era um monstro. Chamas vermelhas e pretas queimavam nos olhos do monstro esquelético. Ele não sentirá confusão ou medo para com a coisa grotesca que surgira do nada. Naturalmente, era porque aquela criatura era o seu outro eu, com a qual ele estava intimamente familiarizado. Ele estendeu a mão e no momento em que tocou o esqueleto, seu ponto de vista mudou mais uma vez. Inúmeras linhas de algoritmos passaram por sua visão e desapareceram em um instante. Pareciam ter algum significado, mas desde que ele não sabia nada sobre aquilo, era sem sentido prestar atenção. Além disso, não os conhecer não o incomodava nem um pouco. No entanto, havia uma que ele reconhecia. Estava na barra superior de seu campo de visão. Se o número da direita não atingisse 100%, a aventura não começaria. Sem nada para fazer, ele olhou para as mãos. Estavam desprovidas de carne, com apenas mãos esqueléticas e desumanas em seu lugar. Ele cerrou os punhos e os abriu novamente. Mesmo as sensações sendo atenuadas, era bem perto da realidade. O número na barra superior se tornou 100%, era o que ele esperava, e vários ícones apareceram. O que ele selecionou era composto por um triângulo unido a um retângulo. Em outras palavras, o botão Home. Se ele clicasse, mudaria de forma em uma barra que representaria uma área de espera. Os 18 dos 30 representavam que, do máximo de 30 pessoas, 18 já estavam lá. Ele escondeu sua excitação crescente sob o rosto imóvel e esquelético. Depois disso, o tocou com a mão ossuda. Apareceu uma janela. Ele selecionou sim quando foi perguntado: tem certeza? Iniciando o login. Por favor, aguarde. A voz feminina vinda do lado de sua orelha tinha qualidade musical e soava como um humano. Claro, foi gerada eletronicamente. Mesmo pessoas com boa audição não podiam dizer a diferença. Apenas uma pessoa entre seus companheiros com excelente audição sabia discernir. Dita companheira a chamava de tom inútil. Essa informação veio da irmã mais velha daquele amigo, que lhe contou em detalhes. Mesmo que tenha sido legal o modo que ela disse, em momento algum ela teve a intenção de esconder o ódio das pessoas que roubaram seu trabalho. Então ele escutou um sermão de 30 minutos mais um protesto, na verdade enquanto sentia uma pontada de medo. Mesmo muitos falando que era inútil, ele ainda acreditava em um rumor do mundo online. O rumor dizia que se ele pedisse para a voz, isso deixaria entrar no jogo mais rápido. Portanto, ele disse para a voz: rápido, me deixe entrar. O mundo de trevas se encheu com luz. Era uma sensação estranha embora ele fechasse os olhos, parecia que ainda estavam abertos, mas depois que passou, ele se viu de pé em uma sala dentro de uma construção de algum tipo. A breve desorientação que sentiu após sua mente mudar para um mundo fictício rapidamente desapareceu. Ele olhou cuidadosamente ao redor de seu entorno. A sala era feita de algum tipo de material inorgânico cinza, parecia concreto e tinha um teto alto. Embora não houvesse fontes de luz visíveis, um lado do teto brilhava com luz branca. Yomomonga-san. Ainda bem que veio, alguém chamou por ele. Suzuki Satoru Momonga entrou em Yggdrasil inúmeras vezes antes, mas ninguém nunca havia falado com ele nesta sala, e isso o deixou confuso por um momento. No entanto, graças à familiaridade da voz ou talvez por ser a voz de alguém no clã, a quem era muito próximo, seu humor mudou imediatamente, e ele respondeu: Ó Peroroncino-san, boa noite. Que bom que você veio. A voz que se dirigia a ele vinha de um homem com a cabeça de ave e asas nas costas. Ele usava uma armadura reluzente de ouro. Cara, você me assustou. Foi a primeira coisa que vi quando entrei aqui, Momonga-san, eu que o diga.
Acho que entramos quase ao mesmo tempo. Bem, esse tipo de coisa acontece, né? A única surpresa é isso não ter acontecido antes. Quer dizer, deve haver muitas pessoas que saem do trabalho e se conectam imediatamente, praticamente na mesma hora seu amigo Peroruncino caminhou em direção a ele. A cada passo que Peroruncino dava, partículas douradas se espalhavam de sua armadura e desapareciam no ar. Como se banhado no crepúsculo, ele impunha uma figura imponente. Eu nunca vi esse efeito antes. Como conseguiu isso? Foi um cristal de dados deixado por monstros naquela área que descobrimos esses dias? E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!